Fala Vascaíno, fala Vascaína, você está no canal Os Vascaínos. Eu sou Edu Canelas, vou levar você para pertinho das notícias dos Gigantes da Colina no vídeo mais desafiador da história desse canal. Tô gravando na rua, o pessoal tá passando aqui em volta, tá me vendo dentro do carro gravando porque o meu filme tá na hora de trocar. Então, não tem problema nenhum eu passar essa vergonha aqui junto com vocês. Então deixa teu like, inscreva-se no canal, vire membro aqui do canal MCV Play, é muito importante para que a gente possa se encontrar sempre com você, recebendo as notificações dos nossos vídeos aqui no nosso canal. É um sábado bonito aqui em Valença, tô aqui curtindo os amigos, tô na minha quadra de futevôlei, tô aproveitando meus momentos aqui com familiares também, mas a gente não pode deixar de passar para levar para você as informações do Vasco, até porque tem atualização em relação ao Brian Rodrigues, jogador do América do México. A gente vai falar sobre essa situação, informação que a gente apurou agora há pouco. Também temos informação sobre mudança no Vasco da Gama em uma pasta muito importante para a reforma de São Januário. Muita coisa mudando dentro do Vasco e a gente vai tocar nesse tema, nesse assunto aqui também. Bom, eu vou pedir para você deixar teu like, se inscrever no canal, participar aqui de tudo que acontece com a gente. Deixa o like, deixa comentário, se inscreve, não custa nada. Até porque este canal aqui dá uma moral para você que poucos canais dão. É isso mesmo, através da Estrela Bet. A Estrela Bet dá até R$500 de retorno no seu primeiro depósito. Ela faz esse trabalho de te dar essa moral justamente com o nosso link, que é o primeiro link fixado aqui nos comentários. Faz o seguinte, clica no primeiro link ali nos comentários que está ali, cria sua conta na Estrela Bet e corre pro abraço, meu amigo, minha amiga vascaína. Aproveita, porque a Estrela Bet está dando essa molezinha, essa beleza para você aí do outro lado. Bom, em relação à preparação, o Gigante da Colina segue se preparando no Rio de Janeiro, onde faz a pré-temporada, visando o jogo da semana que vem, quando vai estrear em Manaus contra a equipe do Madureira. O Vasco tem o seu elenco principal já quase que na ponta dos cascos para esse primeiro jogo. É um entendimento interno, tá? De que não será um jogo fácil. Ainda que o Vasco tenha feito jogos treinos nesse meio tempo, o entendimento interno no Vasco é de que os jogadores ainda estarão sem ritmo de jogo, até porque uma partida valendo é completamente diferente de uma partida que é um jogo treino, uma atividade dentro do CT, é bem menos intenso do que uma partida de 90 minutos. Então o Vasco sabe e entende que vai ser um jogo bem complicado. O elenco principal vai viajar. Vários jogadores já estarão à disposição desse jogo. Então, teremos aí a estreia do Fábio Carilli, a estreia dos zagueiros do Vasco, né? Lucas Oliveira, Lucas Freitas, o Daniel Fusato já estreou, por exemplo. Teremos também aí a estreia do Tietê, que vai fazer seu primeiro jogo com a camisa do Vasco da Gama. Teremos um Vasco quase que completo, com exceção dos jogadores machucados ainda. Estrela, Adson, DVD, jogadores que ainda não poderão participar. A informação sobre o Estrela, eu vou aproveitar para atualizar de uma vez. O Estrela deve voltar em breve, mas ele voltou a sentir um incômodo no joelho, isso complicou, deixou todo mundo muito preocupado lá dentro do Vasco, justamente por isso não vão acelerar o processo desse jogador nessa situação. Bom, a gente também tem que falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas antes, tenho só que lembrar, amanhã tem Vasco e Boa Vista em Bacaxá, 19 horas, e o Vasco, rapaz, olha que coisa, o Vasco vai ter alguns jogadores do elenco principal já para esse jogo. São os casos de Puma Rodrigues, Paulo Henrique, Hugo Moura e outros jogadores que estarão também à disposição para o jogo de amanhã. É o Vasco fazendo a transição dos seus jogadores justamente para poder trabalhar aí em função do início da temporada, que promete ser uma temporada pesada para o Vasco da Gama. Em relação à Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Gigante da Colina está nas quartas de final da competição e vai pegar amanhã o Corinthians, jogo que deve acontecer às 11 horas da manhã. O Corinthians pediu uma mudança no horário, porque tem jogo da equipe principal do Corinthians, o time profissional, no mesmo horário, né? Um pouquinho mais tarde. O Corinthians acho que é 6h30, o jogo da Copinha seria 5 horas, confrontaria ali, né? Seriam horários que iriam acabar batendo, seria um pouquinho complicado para a torcida do Corinthians assistir os dois jogos, então eles estão pedindo essa troca. Em relação a jogadores viajando para São Paulo, a gente está apurando ainda quais jogadores estarão à disposição para esse jogo, mas de fato o Lincoln já ficou por lá,
vai participar desse jogo amanhã, um jogador da equipe profissional. O Estrela, que também fez um golaço ontem, aliás, desculpe, o Alegria, fez um golaço ontem, também estará à disposição. São muitos os jogadores aí que nós temos à disposição e outros jogadores ainda no Rio, como o caso do Bruno Lopes e outros jogadores que estarão aí viajando para São Paulo, quem sabe, para ajudar o Vasco nessa reta final de Copinha a brigar por um título que o Vasco não ganha desde 1992. É um momento ímpar, muito importante para o Vasco, possibilidade de título. Eu acho que o caminho para o Vasco está muito bom. O time do Corinthians é verdade, é muito bom mesmo, é uma equipe muito forte, maior ganhador da história da Copa São Paulo, mas o Vasco tem uma equipe boa, forte, que encaixou. A gente viu no jogo de ontem que esse time encaixou. Provavelmente teremos um Vasco aí fortalecido, indo para cima desse Corinthians e quem sabe, passando de fase, indo para a semifinal, lutar por esse título, que repito, desde 1992 o Vasco não ganha. Em relação ao Brian Rodrigues, jogador uruguaio, joga no México, o Vasco já está cuidando da situação do problema jurídico que esse jogador tem, um problema que ele teve de uma acusação que ele sofreu por conta de um abuso, uma situação que aconteceu no México. O Vasco estuda toda essa possibilidade, toda essa situação para saber como pode fazer, se vale a pena contratar, se essa situação realmente é insustentável de manter aqui dentro do clube um jogador com esse problema. O Vasco vai trabalhando em relação a isso para saber se vai valer a pena contratar o Brian Rodrigues. A informação passada pra gente é de que o Brian Rodrigues pode inclusive ser envolvido numa troca. O Vasco pode inclusive incluir aí, quem sabe, o Sforza ou o Jean Davi numa negociação. A priori me foi passado, o América do México não tem interesse no Jean Davi, mas no Sforza pode acontecer uma negociação, não é difícil de acontecer. A gente torce para que o Vasco consiga se fortalecer o mais rápido possível, para que a gente possa estar aí com um time bom. Brian Rodrigues é bom jogador, tem tudo para chegar aqui e ajudar muito em 2025. Em relação a mudanças no Vasco da Gama, a gente não pode deixar de falar. Fernando Leite, querido Fernando, foi mandado embora hoje do Vasco da Gama. Ele estava trabalhando no Vasco desde a 777, sendo gestor de arenas. Ele fez todo o estudo para a reforma de São Januário, de gramado, de logística, de tudo. E agora ele foi mandado embora sem mais nem menos, sem qualquer tipo de explicação, o porquê do Fernando ter sido mandado embora. A gente não sabe, nem o próprio sabe. Ele postou um agradecimento, falei com o Fernando agora há pouco, ele elogiou muito o Vasco, agradeceu muito. Fernando se dedicou muito ao Vasco da Gama, mas lamentavelmente deixa o Vasco fazendo um puta de um trabalho. São Januário sempre suportando com gramados do CT impecáveis com a Greenleaf, que é a empresa parceira do Vasco. Infelizmente a gente perde um grande profissional. E aí fica uma dúvida, será que o profissional que vai voltar e que vai assumir essa pasta também é amigo do Pedrinho? Está acontecendo muito isso no Vasco. É muita gente conhecida do presidente vindo trabalhar por aqui. Isso me chama um pouco a atenção. O Fernando fazia um baita de um trabalho. Lamentavelmente deixa o Vasco. A gente lamenta muito uma mudança que pode impactar na reforma de São Januário. Um trabalho feito, um cara que viajou para os estados, né? Viajou para São Paulo, para outros estados, estudando os gramados para tomar a decisão de qual gramado seria colocado em São Januário. Cara, muita coisa está sendo estranha no Vasco, vou falar dessa forma. Um cara que tinha relatórios e fez relatórios maravilhosos em relação a gramados pelo Vasco. Um cara que entregou muita coisa nessas mudanças no CT do Vasco. Não deveria ter sido mandado embora. Lamentavelmente foi. Amigos, por aqui eu me despeço. Um sábado para todo mundo. Vou tomar uma cervejinha por vocês. Um beijo.